Rola a iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e os seus olhos púrpuras escondem segredos inescrutíveis. Oi pessoal, eu sou o Marcos do canal Toca do Aventureiro e status é tudo. Meus amigos! Hoje vamos começar a série de reviews dos livros que contam a história de uma das maiores lendas do universo de Faerûn, principal território do cenário de Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos de Dungeons & Dragons. Eu sou um completo noob iniciante neste cenário, não conheço muita coisa, apesar de já ter recebido aqui pessoas incríveis que falaram sobre cidades, acontecimentos e momentos que se passaram em Faerûn, mas é a primeira vez que a gente vai se aprofundar numa série literária que está focada em Drizzt Do'Urden, o Elfo Sombrio. E para começarmos aqui, teremos o Marcos da Toca do Aventureiro, mas antes de se aprofundarmos nos subterrâneos de Mesoberranzan, vamos para a vinheta. Este é o DMCast da Dice Masters. Nas profundezas de Mesoberranzan, nasceu um jovem Drow com características peculiares. No meio de uma família que estava buscando a ascensão, o status e o poder, e no meio de várias intrigas palacianas, onde nobres traem seus próprios irmãos, casas inteiras são liquidadas e guerras acontecem sob os pés de um mundo inteiro que não faz ideia de todos os perigos que existem no subterrâneo do abismo. Exatamente. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a origem de Drizzt, porque quem conhece Drizzt já imagina ali ele como um guerreiro, com suas duas espadas, a sua pantera companheira que está ali sempre em aventura, mas nós não estamos seguindo aqui a ordem que os livros foram lançados. Isso aqui foi até uma recomendação que o Marcos deu no nosso último episódio sobre a lenda de Drizzt, que a gente vai começar pelo volume 4, correto? Não, na verdade a gente vai começar pelo volume 1 mesmo, a pegar direitinho a história do Drizzt. Ah, então, exato. A gente vai pegar aqui o começo da história no livro Pátria. Pátria, isso. Maravilha, mas esse não foi o primeiro livro lançado com a história do Drizzt, né? Não, o primeiro livro a ser lançado para a história do Drizzt foi o livro 4, né, que é o Fragmento de Cristal, certo? Ele foi original, a primeira trilogia, que é a trilogia do Vale do Vento Gélido, foi a primeira história do Drizzt. Como ele fez tanto sucesso, chegaram para o autor e falaram, escreve, por favor, a prévia. Aí ele escreveu a trilogia do Elfo Negro, né, que o primeiro é este aqui, que é o Pátria. O Homeland. Maravilha. Certo? Então, bom, pessoal, nesse livro, a primeira parte, que é do capítulo 1 ao 5, se eu não me engano, ela é excelente, porque ela não só apresenta para vocês os Elfos Negros, os Drow, como elas apresentam o Underdark, o Subterrâneo, a Umbra Eterna, né? E como o Jean falou, a gente não conhece o Drizzt, não. A gente tem uma introdução de um texto maravilhoso dos perigos do que é o Underdark, porque naquela época tudo que a gente sabia dos Drolls eram umas poucas linhas no livro dos monstros. Então, quando um Droll aparecia, a reação de qualquer jogador era, pô, mestre, um Droll, porque eles são muito apelões, né? E na época que esse livro foi escrito, era ainda uma das primeiras edições, então a gente vê as questões do ambiente, das vantagens, eles se adaptaram à escuridão. E nós somos apresentados primeiramente ao Dinin, que é um dos irmãos do Drizzt, né? Cavalgando um lagarto que não anda apenas pelo chão, ele anda pelas paredes. A gente é apresentado a como a indumentária Droll ajuda a vida deles como predadores, e eles não têm a visão noturna naquela época, não, eles enxergam no escuro completo, eles enxergam calor como predador, nas emanações de calor, eles aprendem a distinguir o que a pessoa está sentindo. Então é uma ótima introdução, não só para o Underdark, mas aos Elfos Negros. Você ficou muito surpreso, Jean, quando você começou, você que é um jogador de RPG, começou a falar, cara, isso é apelão, certo? Cara, então, eu achei interessante porque o começo do livro, ele é bem descritivo. Eu senti uma pegada ali que ele era bem detalhista, assim, falava sobre os detalhes do cenário, como que as patas do lagarto andava
pelas pedras, não fazia barulho e tudo mais. E a furtividade ali, ela tinha uma descrição muito boa, cara, porque quando a gente pensa em um soldado furtivo, um assassino, você imagina uma coisa tipo assim, ele anda devagar e não sei o quê. Você não imagina ele montado num animal, sabe? Montado num lagarto, andando pelas paredes e tudo mais. E a cena inicial ali já é uma cena bem interessante porque ele tá indo numa missão, né? Ele tá indo buscar ali, falar com um mago sobre um plano. E apesar do autor ele ser bem descritivo, questão de cenário, ele para muitas vezes falando sobre cenário, sobre cultura, e por mais que seja muito expositivo, é importante nesse começo, porque ele tá pensando que é uma pessoa que não conhece D&D. Eu conheço D&D, eu conheço o que é um elfo sombrio, mas quem não conhece consegue pegar esse livro e tranquilo, começa a imaginar, é um tipo de elfo diferente, mas eles têm raiva dos elfos da superfície, que eles chamam até de fada, né? E faz sentido se for pensar, né, o conceito de fada de Legolas, assim, né? Um elfo Legolas é bem diferente de um elfo sombrio. E a questão que você falou do calor é interessante porque quando a gente pensa num subterrâneo hoje em dia e conhece um pouco de RPG, pensa naquela coisa do personagem ver preto e branco, sabe? Que é o que acontece hoje em dia, que as regras foram mudadas por causa disso. E nesse momento, você vê a descrição de uma forma diferente, que fala sobre a percepção de calor. E isso é interessante porque tem uma cena ali, por exemplo, que um personagem pega umas moedas e ele esquenta essas moedas antes de jogar pra cima para que o jovem Drizzt possa enxergar ali. A gente tá pulando um pouquinho aqui, mas possa enxergar elas no escuro, porque eles prezam muito por essa habilidade, né? E inclusive tem uma coisa que é dito logo no começo, é que o reino dos elfos sombrios é extremamente separado por castas, né? Ele é separado por castas, né? E ele é uma sociedade matriarcal em que os machos são completamente dispensáveis. A única forma de você ser um macho e ter um pouco de status é ser um mago ou um guerreiro de renome. Mas mesmo assim você é dispensável. E as castas Droll, eles são 20 mil Drolls. 1000 deles são nobres. Desses 1000 nobres, tem casas menores, mas as 8 primeiras casas, como as patas de uma aranha, porque eles veneram a deusa Lote, a deusa aranha, são as que mandam, né? E é tudo, gente, é um sistema de status, de ascensão, de trapaça, de morte. Para um elfo sombrio, você morrer com uma adaga nas suas costas é considerado morte natural. Então, as castas, o Salvatore, que é o autor, já disse que foi baseado no Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Então, é como uma sociedade de crime organizado de máfia. E a regra é o seguinte: se você conseguir cometer um crime que você elimina todos os membros importantes da família nobre, o crime nunca aconteceu e você ganha status. Olha só. E é bem nisso que a gente começa a história, porque o Drizzt não existe. A mãe dele, ela é a líder da casa do Urden, e eles não são uma casa grande. Eles são a 10ª casa. Então, assim, das 8 casas que mandam, eles são a 10ª, eles estão bem atrás. Só que eles estão com um plano em ação, e isso aqui já é o começo do spoiler, está na porta. Eles estão com um plano em ação para derrubar a 4ª casa. E essa 4ª casa vai fazer que eles subam do 10º pro 9º. Não é uma coisa assim que eles vão ficar no 4º lugar, mas você vê que é um plano intrincado. Eles têm que acabar com essa 4ª casa, e tem toda uma questão de controle populacional também, porque eles falam ali, não, nós temos 300 guerreiros, até que tem uma conversa depois que ela tenta esconder que ela tem mais do que 300, a mãe do Drizzt, mas a outra casa fala, nós temos 1000, sempre tivemos 1000. E é uma questão muito louca, porque é dito no livro, no começo, que a mãe do Drizzt, ela já tem 500 anos. E pra gente humano não faz sentido isso, é muito complicado. Mas, assim, ela tem 500 anos, ela tem vários filhos, o que não é tão normal para Drolls, né? Eles têm poucos filhos. Mas a líder da primeira casa, né? A mais poderosa de todas, ela tem, tipo, mais de 1000 anos, ninguém sabe exatamente quantos anos ela tem. E ela tem filhos a perder de vista, tem filhos mais velhos do que a mãe do Drizzt. Então, assim, é uma sociedade que ela é muito intrincada. E uma coisa que o Salvatore deixa bem claro desde o começo é que os Drolls são malignos. Ele bate muito nessa tecla no começo, porque são malignos, porque são vis, porque não sei o quê. E isso é um negócio, assim, que é um julgamento de valor de alguém que tem nosso padrão, né? Pra eles, aquilo é natural. Tanto é que ele começa o livro falando sobre o sistema de justiça, que, tipo assim, ninguém se importa em investigar um assassinato.
não é problema da pessoa, não vai atrás. E isso, assim, é bem louco, porque a gente vê hoje em dia várias histórias de conspiração e tudo mais, que isso é fora do padrão, mas ali é o natural, né? Sim, e aí a gente conhece, por exemplo, como a deusa Lot, que é uma deusa maligna, a deusa do caos, ela controla essa sociedade através do conflito e de conspirações e de paranoia, né? Ela faz eles se manterem uns contra os outros, sempre no limite, né? E é uma sociedade de muitas mentiras, de coisas que não fazem, ensinamentos que não fazem sentido, né? E como o Jean falou, a Casa da Ordem está investindo contra a Casa Devir, porque a Casa Devir não está no favor da deusa Lot. Quando você não está no favor da deusa Lot, você está vulnerável. Então nós temos um conflito, mas nesse conflito nós não temos só Drolls, porque os Drolls são escravistas, então eles têm monstros do subterrâneo e alguns da superfície que são escravizados ao serviço deles. Então nós temos um combate bem intenso, né? Em que o Dinin e o irmão mais velho dele, que é o mago da Casa do Urden, invadem com sucesso, matam toda a família, né? E o Dinin aproveita a oportunidade para matar o irmão mais velho e se torna o primeiro filho. E é isso que salva o Drizzt de morrer, né? Exatamente, porque Exato. as Drolls estão usando um ritual muito antigo, porque a mãe do Drizzt está grávida dele, e ela está canalizando a energia do nascimento para aumentar os poderes das clérigas. Gente, é aí que a gente percebe como os Drolls são apelões, porque as clérigas, se elas se concentram, elas conseguem ler seus pensamentos. Então, cada uma das irmãs do Drizzt, que ele tem 3, estavam sintonizadas com uma pessoa durante a batalha, para saber como as coisas estavam indo e se a pessoa morreu ou não. Quando o Drizzt nasceu, foi no momento que o irmão do meio matou o mais velho. E aí, uma das irmãs dele parou a outra, falou, não, um filho foi prometido a deusa Lot e um filho foi dado. E a única coisa que eles notam no Drizzt é seu olhar curioso e que, diferente dos Drow, que tem os olhos vermelhos, os deles são púrpura, certo? Ó, eu quero dizer aqui que temos a honra de ter a presença de uma beata de glória, hein? Karine Ribeiro está entre nós aqui no chat. Ela mandou aqui, ó. Eu acho maravilhoso a forma como faz a manutenção da sociedade. E é bem verossímil a manutenção da maldade na sociedade. Porque, tipo, mostra o sistema educacional, a desinformação, a forma de criar uma base em mentiras e distorções justificadas religiosas. E justificativas religiosas. Sim. Gente, ó, Karine, você deveria entrar aqui com a gente, cara. Porque a gente tá falando de você agora há pouco. E assim, é um trabalho incrível, cara. Porque você tem essa adaptação de ponto de vista de um mundo tão caótico e você não consegue imaginar um herói nascendo ali. Na verdade, o Drizzt, quando ele nasce, ele não é, tipo assim, tratado num seio de família, assim. Não, elas falam, ele é um macho. Diferente. Ah, droga, é um macho, não sei o quê. É um macho. E elas já sabiam que era um macho porque, sei lá, usaram magia ou coisa assim, né? Isso, exatamente. Sim. E aí, quando a gente começa ali na história do Drizzt, ele não começa como um príncipe, como alguém nobre, não. Ele se torna, na verdade, ele vai ser criado pela irmã, e ela é tipo uma mulher que tava, uma droga que tava quase se tornando uma sacerdotisa. E aí ela tava tipo assim, se ela estudar mais alguns anos, ela vai se tornar uma sacerdotisa. E ela é incumbida pela própria mãe de cuidar dessa criança e educar ela, preparar ela para se tornar um príncipe nobre. Isso Exato. aí é incrível, porque você tem ali o começo da vida do Drizzt, realmente os primeiros anos ali. Ele com 5 anos, ele com quase 10 anos. É muito legal isso, cara. E a gente percebe a mentalidade não só dos Drolls, mas dos elfos, que a irmã dele fala, putz, eu vou perder 10 anos dos meus estudos agora, porque eu tenho que criar esse pirralho, né? E é o que acontece, né? E a gente não pode deixar de mencionar 2 coisas. Primeiro, a arma preferida das sacerdotisas Droll, que é o chicote de serpentes. É um chicote que tem diversas cabeças de serpente. Quanto mais cabeças, que o total, né, são 8, mais poderosa, né? E então é uma coisa que, como jogador, quando uma Droll te ataca com aquilo, você tem que desviar de um ataque de cada uma das cabeças da serpente, porque elas são vivas, né? Que é uma arma terrível, temida por todos. E depois disso, nós temos a apresentação de dos personagens que mais te conquista nesse livro. Zaknafen do Urden, o mestre de armas da casa do Urden e, com certeza, um dos guerreiros mais poderosos da história de Forgotten Realms, né? Sim. Ele já aparece quando o Drizzt deixa esse momento dos 10 anos iniciais, que ele deixa de ser um serviçal no templo e toma o seu lugar ali ao lado de sua mãe como um príncipe nobre. E eu acho muito legal porque você tem ali
uma parte interessante que você mostra que ele tem um talento especial. Não é que ele é apenas mais um Drow. Ele nasce com esses olhos diferentes e eles ficam imaginando o que isso significa, mas ele tem um talento para magia muito grande, tanto é que quando ele começa a levitar ali para fazer algum serviço, ele é muito novo para isso. Quando ele vai pro lado da mãe dele, ele mostra uma destreza muito grande. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E nesse momento que ele encontra esse Zack, eu acho interessante porque a gente não conhece esse personagem, ele não é introduzido anteriormente. O livro, ele tá, na verdade, mostrando mais as intrigas palacianas antes de entrar realmente em quem é cada personagem. Sim. Mas já vê que ele é diferente. Quando ele chega ali, ele é tratado de uma forma diferente. Quando ele se interpõe ali no momento, você percebe que ele tem alguma importância pra matriarca. E aí, quando acaba a cena, tem a reviravolta, que o companheiro da matriarca, ele ressentido por saber que o Drizzt não é filho dele. E aí a gente tem ali que... Então, e temos assim, a gente mostra que as maneiras que o Drizzt é punido são terríveis. É uma violência física e mental horrorosa, né, gente? A gente percebe também outras vantagens, é mostrado no texto, outras vantagens dos Drow, que os Drolls conseguem levitar, conjurar globo de escuridão e fogo fato para marcar os inimigos, certo? E no momento que o Zaknafein faz o teste, que o Jean falou anteriormente das moedas, por quê? Porque a família dele queria que ele se tornasse um mago para tomar o lugar do irmão que faleceu. Mas aí o Zaknafein faz o teste e mostra que ele tem um poder de ambidestria e velocidade muito superior, certo? Uhum. Então, eles decidem que ele vai ser um guerreiro. Tem os protestos das irmãs, mas o Zaknafein consegue convencer a Malícia disso. Eu achei... Essa é uma parte muito legal, que a gente vê que existe conflito em tudo que eles fazem, né? Tudo. Cada palavra ali tem duplo sentido. Essa parte das moedas eu acho interessante porque o Zack vai testando ele, joga 2 moedas, tem que pegar as 2 sem cair no chão. E vai descrevendo, eu vi muita cena de anime ali, sabe? Vou ser bem sério, o Salvatore, não sei se ele gosta de anime, mas ele falando assim, o tronco parado e os braços rápidos movendo e pegando as moedas no ar. E isso é muito emblemático porque ele fala, eu levei meses para conseguir agarrar 10 moedas no ar e o garoto já pegou de primeira, sabe? E eu achei muito legal essa parte. Muito legal. Só pra incluir aqui, ó, a Karine comentou o seguinte, ó. Ela usou muito a minha experiência como mulher para ver o tratamento dos homens ali. E, tipo, é bem isso mesmo. Porque você vai pensar, uma sociedade separada por gênero, onde um gênero comanda o outro. Nossa, que terrível, né? Imagina se fosse no mundo real, né? Uhum. Gente, é uma inversão de papéis que a gente... Nós, como homens... A gente não consegue sentir quão terrível é você estar numa sociedade assim, enquanto que as mulheres, infelizmente, sofrem com isso, né? E aí quando a gente vê nesse cenário que está invertido, a gente fala, nossa, mas que injustiça, né? Porque os homens são tratados como inferiores. Aí a gente fala, então, aí droga, a gente né? vê o Drizzt crescendo, que aí ele é entregue ao Zaknafein, e ele vai morar num quarto com o Zaknafein. Sim. Ele vai ser treinado, né? O Zaknafein fala, escolha suas armas, mas ele treina o Drizzt com diversas armas. E assim, depois o Drizzt considera esse um dos anos mais felizes da vida dele, porque ele está sendo treinado por um mestre de armas, ele encontra alguém que tem uma alma parecida com a dele, sabe? E realmente, o Zaknafein, ele é muito... Ele tem um espírito rebelde. Aí o Drizzt vai sendo treinado, a gente vai ver na evolução do Drizzt, aí a gente tem uma ideia da personalidade dele, mas nem tudo é flores. Porque houve um calma, antes da gente passar para essa próxima parte, eu quero deixar bem claro que, infelizmente, eu li até essa parte. Mas, assim, tem uma frase que eu achei muito interessante, que o Zack, ele tá ali confabulando, assim que ele encontra, que leva o Drizzt para esse lugar e começa ali a mostrar as coisas para ele e fala sobre onde o Drizzt vai ficar e tudo mais, que o Drizzt treinando com ele mostra uma inocência e uma alegria muito bonita. E ele lamenta e pensa se todos os Drolls, na verdade, não nascem com essa inocência, não nascem com essa alegria, e que essa sociedade acaba corrompendo isso. Cara, é uma confabulação muito interessante, porque você pensa, o nosso mundo tem muito disso, sabe? Crianças nascem inocentes, nascem sem preconceitos, e por causa dos adultos,
e às vezes estão envoltos em preconceitos e ideias equivocadas, as crianças começam a reproduzir isso e começam a achar que isso é verdade, isso é certo e não sei o quê. Cara, isso você para pra pensar, o livro traz isso no personagem do Zack, esse pensamento, e a gente pode pensar sobre isso também no mundo real. Sim. E Jean, deixa eu te perguntar, o que você achou da questão, porque a gente tem uma cena, pessoal, que é uma apresentação do Zack, que é uma infiltração, certo? E a infiltração do Zack, a gente percebe, né, que, por exemplo, para um elfo sombrio, a magia invisibilidade quer dizer que é jogar frio em alguém para esconder seu calor corporal e ele se infiltrar, certo? E eu achei isso muito legal, porque aí é uma Sim. questão, a questão da invisibilidade é literalmente uma questão de perspectiva, né? Porque se fosse uma pessoa com a magia de invisibilidade normal, eles estariam vendo o calor do corpo. Sim. Não, isso é genial, porque se for pensar, cara, é uma coisa que quem enfrenta Drows na escuridão tá em desvantagem, não interessa o que tá acontecendo. Isso é uma das poucas formas que dá pra se imaginar pra você contornar esse problema, né? Porque, cara, eu já joguei aquela campanha Pra Fora do Abismo, né? Fuga do Abismo, Out of Abyss, não sei como que era traduzido oficialmente, mas eu lembro que era assustador. Toda a sessão a gente tava na escuridão e não sei o que, e a gente tinha medo de acender uma tocha, porque acender uma tocha você virava um farol no meio daquela escuridão toda. Exatamente. Criaturas podiam aparecer. Drolls, cara, Drolls era a pior coisa naquela campanha, porque você estava sendo perseguido por Drolls, nesses lagartos malditos. E eu lembro que assim, os jogadores falavam, cara, mas se a gente não acampar, se a gente não se esquentar, se a gente não fizer uma coisa, a gente vai morrer. E eu lembro que eu cometi o erro de criar um mago humano, então, tipo, eu tava muito frágil. E esse encontro com Drolls me traumatizou naquela época. E reviver isso nesse livro eu achei muito legal, porque é um aprofundamento muito bom. Muito bom. Então, porque os Drolls eles apareceram originalmente no final como boss secreto na Revolta dos Gigantes de Gelo, certo? Então você tá numa campanha que você enfrentou orcs, enfrentou um gigante de gelo e os guardas dele, e aí quando vocês estão tudo acabados aparece um Droll, uma sacerdotisa de Lote, para ferrar mais a aventura, né? E antigamente, quando você enfrentava o Droll, era no mínimo 3 e você rolava o dado. Se tem mais de 6, ali você vai ter um guerreiro nobre e uma sacerdotisa no mínimo, que piorava a situação, né? Mas, então, pessoal, seguindo a história, como eu disse, nada é flores em Maison Berranzan. Um membro da família Devir sobreviveu. Ele deveria ter sido morto por um mago que tinha o rosto derretido, mas foi salvo pelo aprendiz do mago que era desprezado. Aí o que ele fez? Ele tacou ácido no próprio rosto para assumir o lugar do mago e se preparar para a vingança dele. Porque como o ataque da família Do'Urden foi perfeito contra os Devir, a família Devir nunca existiu. Ninguém fala o nome de quem se foi e quem atacou, porque nunca aconteceu, né? E aí a gente tem uma questão de anos de ódio, de complô acontecendo, e a gente vê o Drizzt crescendo no complexo da família Do'Urden sem entender nada disso, né? Mas aí o Drizzt chega na idade que ele tem que ir para a academia, porque a academia ela é dividida em 3 partes, certo? Vamos lá. Arak-Tinilith, onde as clérigas são treinadas, Magej, que é onde a magia são os magos, e é claro, Arena Macter, me perdoem se eu estou falando errado, que são os guerreiros. Se você, Droll, está ouvindo aqui e não gostou disso, deixa nos comentários aqui. Então, o Drizzt, só que antes de ir para lá, a mãe dele faz um teste, e nesse teste ele é obrigado a matar pela primeira vez. E aí que tem o conflito inicial com aquela filosofia que o Zack defendia. E o Zack estava certo, porque quando o Drizzt vai para a academia, ele se destaca, ele não entende como alguns dos guerreiros são tão ruins, entendeu? Com pouca habilidade, porque ele foi criado pelo melhor mestre de armas. Né? Só o cara que é da família top, a líder do conselho, que tem alguma chance contra ele. Mas todo ano tem uma competição. E no primeiro ano, um cara chega pra ele, vamos se aliar, vamos. E é claro que com a inocência do Drizzt, no final, o cara passa a perna nele, né? É o trabalho de um Drow, praticamente, né? Exato. Em todo momento. Aí... Só que ele não tem esse feeling, né? Qualquer outro jovem entenderia. Não, eu vou me aliar pra atrair ele. Mas o Drizzt não tava nessa pegada, ele não tava na mesma página, né?
Não, o cara fala, não, quando a gente chegar no final, fica nós dois, né? Só que aí à noite, Confia. quando o Drizzt vai confrontar o cara fala, do que você tá falando? Nós somos Droll, é o que a gente faz. E aí o Drizzt percebe mais uma vez que ele não tem nenhum amigo, né? E aí Uhum. mais um ano se passa, aí ele se vinga. E ele começa a chamar tanta atenção que o irmão dele, que é um dos instrutores na academia, né, é alertado por outro. Que fala, cuidado com os segundos filhos, que são muito habilidosos, que o primeiro vai acabar. E como ele fez isso, né? Como ele E, mesmo é um traidor que matou o irmão mais velho, ele teme que o irmão mais novo ah, faça isso com ele, né? exatamente. Então, a gente vê esse desenvolvimento do Drizzt. Da família, há momentos que, como todo jovem Droll, ele é enviado para fazer patrulhas nas áreas, lutar contra monstros, né? E tem uma noite que tem um ritual, que é o ritual de iniciação. E nesse ritual, ele é muito bem feito, né? As sacerdotisas Drolls, é uma orgia, gente, é uma orgia, tá? Só que aí tem a sacerdotisa Droll que mais se destaca, Jean, sabe qual que é o prêmio dela? Eles invocam um demônio para ela se oferecer a ele. Caraca, mano. Exato. Enquanto isso tem uma orgia. Aí o Drizzt, uma sacerdotisa chama ele e tal, ele recusa e sai da sala. A irmã dele vai atrás dele e fala: você não tem que recusar. Não, mas eu não tem a ver com amor, tem que ser feito, que não sei o que, tem que obedecer. E ela tá quase matando ele, né? E mais uma vez ele escapa por pouco. Só que essa rebeldia dele acaba levando ele até um momento que a irmã fala: olha, você é muito inocente, você. E ela pega e joga ele numa ravina, onde tem Driders. Você sabe o que é Driders, né? Não lembro. O que são Driders? Driders são basicamente centauros, mas é aranha. Que é o que eles fazem, são os amaldiçoados, Ah, né? É um ritual que cria essas criaturas. Ele luta com eles, mostra mais uma vez as habilidades dele, mas é claro que, né, ele não consegue, ele acha que vai morrer, mas aí uma outra irmã salva ele. a Karine lembrando aqui, ó. A melhor É, parte foi: ah, entendi. Você gosta de privacidade. tem essa parte, viu, gente? E mais uma vez, lembrando aqui que a Karine traduziu muito bem, Jean, porque tem termos em inglês que ela teve que escrever uns 3 parágrafos para conseguir descrever, certo? Sim, é isso que eu senti, cara. No começo do livro mesmo, você vê que algumas descrições, elas funcionam muito bem. E assim, adaptar uma obra muito específica, muito especializada para o português é sempre um desafio, porque vai ter muito termo que não existe na língua portuguesa, né? Tem muita Uhum. adaptação necessária. Eu acho que as escolhas de várias palavras, vários termos, várias ordens foram muito bem pensadas. Sim, e ela já me falou uma vez que a parte mais difícil de se traduzir é quando você tem poemas, canções e trocadilhos. Porque para Nossa. você colocar na nossa língua do jeito que é um pesadelo, É, porque você tem tá? que pensar que tem a questão da influência cultural do leitor, né? Muita coisa o Exato, leitor brasileiro vai entender, tem coisa que não vai entender de jeito nenhum. Ó, ela falou aqui, exatamente. ó, Pátria foi minha primeira tradução literária, deu um trabalhão, mas é tão divertido. Fora que tive Sim. muita ajuda da edição, não, tá tudo bem. Mas assim, pra primeira tradução oficial, assim, é muito legal. Ficou muito Então, bom. E assim, isso me empolgou muito para os próximos também, que é uma cara, obra isso é extensa. uma coisa que eu falo que a Jambo acertou em cheio, porque eles não pegaram só uma pessoa que traduz bem. A Karine ama o Drizzt, ela ama o texto do Salvatore, então tem um carinho extra. A gente nota na tradução dela, né? Então, é assim, cara, a voz do Drizzt no Brasil é a nossa querida Karine, que eu falo que é a mãe dele aqui no Brasil, né? E eu falo que é mãe que também, porque eu falo que ela tem um crush no Zack Nafen. Que ela fala que não é esse tipo de crush, mas Ela é um falou aqui crush. no chat que ele é excelente. Bom, mas continuando, pessoal, o Drizzt quase morre. Existe um momento no livro que ele fala: essa é a minha realidade. E você fala: puta, ele Uhum. tá se perdendo, né? E como eu disse, ele começa a fazer as patrulhas, né, com outros Drolls. E há rumores que alguma casa está querendo agir contra os Dourden. Em uma dessas patrulhas, um mago, que é o assistente que salvou o mago Devir, né, que está se passando pelo sem rosto, ele utiliza alguém que a gente vai ficar conhecendo muito bem. Ele tem uma estatueta que ele invoca a Guinevere, que é a pantera, que está na capa, né? E aí, automaticamente, essa pantera do plano astral, essa criatura mágica,
ela e o Drizzt desenvolvem afinidade. E durante os anos, toda oportunidade que o Drizzt ou a Pantera teve de um trabalhar com o outro foi excelente. Isso gera até ciúmes no portador da estatueta, né? Mas existe um momento que é tipo um momento de formação, Jean, certo? Que um grupo seleto é escolhido para ir até a superfície. Após semanas nas cavernas, eles vão até a superfície, porque eles vão atacar, que eles falam que vão se vingar das fadinhas, os elfos, né? Você fala, a Sim. gente vai ter uma treta, né? Elfos à superfície, elfos Drow. Na verdade, são elfos dançando ao luar, cara. É um massacre. Nossa. E nesse massacre, o Drizzt vê uma mãe tentando salvar uma criança e a mãe é morta. E ele pega a criança, enfia embaixo do corpo da mãe, cobre ela com sangue. Todo mundo acha que ele... o Drizzt matou uma criança! Agora ele é um de nós, né? Até o irmão dele fica orgulhoso disso. E aí que ele vê, ele e os Drolls veem o sol pela primeira vez, que para eles dói, entendeu? Mas o Drizzt fica maravilhado com essa situação. E aí ele retorna, mas mesmo assim ele fala, nossa, o que eu fiz, né? A mãe morreu, tudo que eu pude fazer foi isso. Ele está amargo, mas ele está gerando tantos ciúmes que uma outra casa, a casa Roette, que o mago sem rosto está aliado, fala, nós temos que cuidar deles. Qual que é a melhor forma? O Drizzt, o filhinho favorito, a estrela, vamos matar ele. E como eu disse, temos as patrulhas, né? E numa dessas patrulhas eles encontram os... Eu vou falar isso, por favor, Karine, me corrija se estou errado. Os Snifflevelin, que são os gnomos das profundezas. Então a gente tem um confronto, né? Um desses gnomos, que é o Belvar, que é o líder desse grupo, ele invoca um elemental da Terra. E nessa luta, a Gwenvivar vai ajudar o Drizzt e o elemental meio que destrói ela. Só que ela não pode ser realmente destruída, porque ela é uma criatura do plano astral. Mas o Drizzt não sabe nisso. E ele entra em frenesi. E ele consegue derrotar o elemental da Terra com espadas, Jean. Ó, a Karine falou que ela pronuncia de uma forma bem diferente. Como eu não entendi o que você falou, então eu vou acreditar que ela tá certa. Snifflevelin. Então. Eu chamava de elfo sombrio, porque tem o não, elfo não, o gnomo sombrio. Gnomo sombrio, sim. O mestre falava e eu não sabia nada. É gnomo sombrio, né? Gnomo sombrio. Então, e tem essa luta, é uma das melhores lutas, porque é a primeira vez que a gente vê o Drizzt realmente perder a cabeça. E no final dessa luta, o mago atira no Drizzt um relâmpago com a intenção é para todo mundo achar que ele tá acertando esse construto, né? Esse elemental. Mas o Drizzt por pouco não morre e o cara fica bravo. Só que aí, quando eles perseguem os gnomos, sobra o Belvar e um outro. E o Drizzt fala, não, manda um deles, tal, tentando pelo menos salvar um, pra contar a história. Só que antes de ir, o irmão do Drizzt corta as duas mãos do Belvar e manda ele embora. Não puta as mãos do cara, sabe? E eles retornam. Só que quando eles retornam, o Zack, ele tá desacreditado com o Drizzt, porque ele foi pra superfície, matou as fadinhas, venceu um elemental, ganhou... Ele acha que o Drizzt se perdeu, se corrompeu. Ele fica pensando, eu devia ter enfiado uma espada no coração dele quando eu pude, por misericórdia, né? E aí o Drizzt vai lá na sala de armas, os dois têm um confronto excelente. O Drizzt dá um plot twistzinho, que tem um golpe do Zack, que o Zack fala, não tem como resolver esse golpe, o Drizzt resolve. E eles estão lutando, e cara, você fala, eles vão se matar, um vai acabar matando o outro, o primeiro amigo do Drizzt, né? E aí o Drizzt revela que ele não matou a criança, né? E aí, tipo, tira um peso do peito do Zack e do peito do Drizzt, porque ele fala, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo. Porque era um segredo, né? Essa é a nossa natureza, tal, mas o que eu faria? O que um Droll sozinho poderia fazer, né? Fora daqui, não sei o quê. Aí eles falam, vamos fugir junto, certo? Certo, só que, como eu disse, sacerdotisas Droll podem ver as coisas, né? E como elas estavam desconfiadas, estavam observando. E também o que isso fez com que, por causa do que o Drizzt fez, caísse em desgosto com a deusa. E elas precisam retomar esse favor da deusa. E tem uma cena bem Game of Thrones, bem ensaiada, bem manipulativa, porque elas sabem o que elas querem, né? E o Zack tem que fazer uma escolha, ou ele ou o Drizzt, e ele se entrega pra deusa. Caraca, então ele vira sacrifício pra deusa. Um sacrifício.
Sim, é uma cena que te dói, cara. Porque é o primeiro amigo, você sabe que um tava sentindo por outro, mas eles não falavam. Você tá observando tudo, você é o leitor, né? Enquanto isso tá acontecendo, o Drizzt saiu para esparecer a cabeça. Aí ele é atacado pelo mago sem rosto e o amiguinho dele. É uma batalha. Aí que tá, um ótimo exemplo de guerreiro contra mago, certo? É difícil, existe uma criatura que tá envolvida nisso, né? E aí o mago pega a pantera e fala, mata o Drizzt, porque ela tem que obedecer. É uma E pantera que foi invocada pelo mago. Isso, que é amiga do Drizzt, o animal que se torna amigo depois, ou não? E não, eles já desenvolvem uma grande afinidade, né? Mas nesse momento ela foi invocada pelo mago. Porque quem tem a estatueta que contém a essência dela, controla ela, em teoria. Só que aí, através de uma lealdade impossível, ela se força a não obedecer e ambos derrotam o mago. E aí ele finalmente pega a estatueta, né? Fala, agora com Guinevere, eu e Isaac vamos fugir, né? E quando chega, ele fala, mas cadê o Zack? Agora não, você agora é o nosso mestre de armas, mas cadê o Zack? Cadê o Zack? Eles falam que ele foi dado a Deus Aranha por nada, por um erro do Drizzt, a culpa foi sua. A alma dele tá queimando nas presas da deusa, demônio, por sua culpa. Aí ele decide que ele vai arriscar ele e a Guinevere sozinhos no Underdark e deixou para trás essa cidade de aranhas, de demônios, de traições. A terra dos elfos negros, que só é a terra natal dele em nome, porque ele é um elfo sem terra, porque ele não sabe, ele sabe que na essência dele ele não é aquilo. Então ele está procurando o que ele é. E é essa a essência do terra natal. O que é uma terra natal? E ele parte para o Underdark, com a Guinevere sozinho, deixando tudo isso para trás e desenrolando as tramas políticas. É assim que a gente termina o Terra Natal. Cara, eu tô arrepiado aqui, velho. Meu caneco. Isso que eu deixei muita coisa de fora, inclusive umas coisinhas que a Karine ama, porque eu sei que depois ela vai ficar brava comigo se eu contar, né? Mas, como a gente tá falando com spoiler, gente, esse livro primeiro, é excelente para introdução de uma sociedade que não é bonitinha, certo? Então, num cenário que você tem que estar no topo da cadeia alimentar. Todo mundo ali tem que estar em forma, tem que ser inteligente, não pode hesitar, tem que estar no top do seu game ou você morre. Segundo, o que o autor disse que é a minha compreensão. O Drizzt sabe que está errado. O Zaknafein sente que está errado. Então devem ter outros que em algum momento sentiram isso. Então o mal não existe dentro de você. O mal e a intolerância são ensinados. Cara, e uma mensagem muito forte para os dias de hoje. Exatamente. A Karine falou aqui algumas coisas. Ela falou que na época a Pantera era do mago. E eles desenvolveram uma amizade durante as missões de patrulha que ele fazia junto com a Pantera. E ela corrigiu você falou o nome que era Terra Natal, mas é Pátria. E ela falou que não podia título de mais de uma palavra na trilogia. Faz sentido, Perdão, uma trilogia. É porque eu fico com que é Homeland o original, né? Homeland, né? Perdão. Perdão, Karine. É Pátria! Ela falou que Pátria esgotou na CCXP, inclusive. Cara, muito bom. Olha, eu perdi a oportunidade. A minha amiga, ela foi no CCXP. Se eu soubesse que eu ia gravar sobre a série, eu tinha pedido pra ela trazer um pra mim, cara. Porque daí eu pedi pra ela pegar o autógrafo da Karine, que ela tava lá. Que eu sei. Karine, eu sigo você nas redes sociais há muito tempo. Você tá na minha lista de RPG Brasil lá do Blue Sky. Eu gosto muito dos seus conteúdos. Eu não fazia ideia, tipo, eu conhecia o teu trabalho com tradução, mas quando a gente foi falar aqui, eu liguei o nome à pessoa. Liguei ali que é a tradutora da série. E é muito bom, cara, é muito bom, porque a gente falou aqui do livro com spoilers, mas por eu já ter lido do começo eu já sei que não foi contado tudo, e esse é o objetivo dessa série. Nós não vamos falar todos os detalhes, não vamos acabar com todas as surpresas. Inclusive eu recomendo, se você ouviu isso aqui e se interessou, vai lá no site da Jambô, compra o seu Pátria, começa a série com a gente. O próximo livro da série, qual que é o nome dele? O próximo livro é Exílio, tá? Exílio. Nós vamos falar desse livro daqui a um mês. Um mês. Vamos tentar fazer isso mensal. Ó, a gente tem que trazer a Karine para esse aqui por dois motivos muito importantes. Primeiro, eu sei que esse aqui é um dos livros favoritos dela e esse aqui é um dos momentos mais emocionantes para ela, tanto como uma consumidora, mas como uma tradutora, gente.
Muito E realmente, bom. esse aqui tem momentos fantásticos. Olha, ela falou aqui mesmo, ó. Exílio é meu favorito até hoje, vou tentar colar com vocês. Por favor, Karine, seria uma honra ter você conosco aqui. Aham. E assim, Então, eu vou falar, Marcos, a gente vai ter que caminhar pro final. Infelizmente, eu queria continuar falando aqui horas, mas a proposta é fazer um episódio contido. Marcos, quais são as suas considerações sobre Pátria e os recados que você quer deixar pro pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre Drizzt, conhecer mais da série e conhecer o trabalho da Karine também? Bom, sobre Pátria, gente, ele é um livro excelente. Ele tem um passo mais devagar. Como todo primeiro livro do Salvatore, ele começa mais devagar porque ele está te apresentando o mundo. Mas as cenas de ação são garantidas, certo? Ele é um cara da ação. Todos os livros dele são bem Indiana Jones, bem Templo da Perdição, Caçadores da Arca Perdida, A Última Cruzada. São livros gostosos de se ler, com bastante informação para pessoas que só gostam de fantasia e para fãs de fantasia. Né? Então eu recomendo assim todos os livros do Drizzt, né? Mas eu advirto que o 11º e o 12º eles começam a pegar uns assuntinhos um pouquinho mais pesado, então é só isso que eu tenho a dizer, né? Como diria o E cancioneiro, né? Prepare o seu coração. prepare o seu psicológico, né? E assim, sobre o trabalho da Karine, primeiro eu digo isso para qualquer pessoa. A Karine é uma pessoa maravilhosa, ela se tornou uma amiga muito querida, eu aprecio o trabalho dela, aprecio ela como pessoa, e eu digo com toda certeza que o Drizzt no Brasil jamais vai ser a mesma coisa se um dia ela não estiver colocando as palavrinhas dela aqui, certo? E se vocês quiserem ver um pouquinho assim da Karine, tem 2 bate-papos muito legais com ela no meu canal, na verdade ela foi a minha primeira entrevista, né? E é isso, se vocês puderem seguir, né, o Dice Master, o Jean, a Karine, nossa querida Beata de Glória, e eu, o Marcos, da Toca do Aventureiro, eu vou ficar muito agradecido. Maravilha, maravilha. Ela falou aqui, ó. Traduzir o 12º de perna quebrada e preso numa cama foi uma experiência. Caramba, a gente tem que falar sobre isso no futuro. Pessoal, se você gostou desse episódio, por favor, compre o Pátria na Jambô, como eu falei. Se não comprar pela Jambô, compre por uma livraria, isso é muito importante. Mas se não for comprar por uma livraria, compre na Amazon. Mas é importante você entender que é uma bela experiência que você vai ter com Pátria e com a série de livros do Drizzt. E, pessoal, por favor, siga a Dice Masters em todas as redes sociais, @DiceMastersOficial. Nós temos um sistema de apoios aqui da plataforma. Deixa eu ver, pro outro lado, aqui do ladinho temos o QR Code, se estiver assistindo isso aqui pela TV, ou então você pode entrar em apoia.se/DiceMasters. A gente tem um apoio de apenas R$10, não é um valor alto, não é um valor que também é muito baixo, que isso nos ajuda a manter aqui o nosso trabalho nas redes sociais, com o DMCast, e a gente quer no futuro, quando a gente conseguir bater as metas que estão lá no Apoia-se, trazer mais recompensas para vocês. Mas o apoio de vocês não é em vão. Por quê? Além do DMCast adiantado, toda vez que a gente vai lançar, a gente lança um dia adiantado para todos os apoiadores. Nós também temos ali parcerias com lojas de RPG como a Mercado RPG, que é só a maior loja de RPG do Brasil. Temos parcerias com várias editoras, como a Lampião Game Studios. Temos também com a Redbug Camisetas, que vende camisetas com temáticas geek e nerd muito legais. E fora a PSZ 3D Maker Store, que é uma loja voltada para card games. Então assim, gente, a gente tem parcerias de peso que oferecem até 15% de desconto em todos os seus produtos. São cupons acumulativos com promoções sazonais que eles têm, mas isso é só para os apoiadores. Eles não são nossos patrocinadores, eles são nossos parceiros. Então eu indico os trabalhos deles, eles oferecem esses cupons de desconto para os apoiadores, mas se você está assistindo isso aqui e quiser nos patrocinar, por favor, entre em contato com contato@dicemasters.com.br, que a gente vai ter muito prazer em divulgar o seu trabalho, a sua marca, a sua editora aqui no DMCast. Marcos, muitíssimo obrigado pela tua participação, cara, foi um prazer mais uma vez. Vamos gravar muitos outros episódios sobre os Drizzt e sobre outros assuntos também. Uma parceria que vai durar. Jean, eu queria falar um negócio aqui, ó. Vamos fazer assim. A primeira participação da Karine aqui no seu canal, certo? A Toca do Aventureiro vai dar um livro do Drizzt por minha conta, sorteado, e eu vou mandar pra Karine autografar e vai com o autógrafo da Karine. Gente, eu não tenho o autógrafo da Karine ainda, hein?
Você tá prometendo no nome dos outros? Que coisa feia! Mas tá certo, pessoal. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer, que é uma ideia muito bacana. Pessoal, muito obrigado por ouvir e assistir até aqui. Nos vemos no próximo DMCast. Como sempre falo, jogue muito RPG e que os dados estejam com vocês.